Oi, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Arquidecor, o nosso programa sobre arquitetura e decoração. E eu sou Thaís Fonseca, arquiteta, e vamos ficar juntos aqui para mais um bate-papo espetacular. E se você perdeu os programas passados sobre arquitetura de luxo e iluminação, corre aqui na Aratu Online, procura os vídeos, assista, aproveite, curta e compartilhe com os amigos. O nosso tema de hoje é quer dar um up na casa, que é hora de revestir. E ninguém melhor do que elas para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Karen Oliveira e Roberta Matias. Bem-vindas, amores. Obrigada, tá, pelo convite. Nada. Roberta Matias é arquiteta e urbanista formada pela UFBA, sócia-diretora na Vila Viçosa Pisos e Revestimentos. E Karen Oliveira, arquiteta e urbanista, tem pós-graduação em iluminação e design de interiores, sócia na Oliveira e Carvalho Arquitetura. Bom, então a dúvida constante, né? O que é revestimento? Muita gente acha que esse assunto é complicado, mas é uma coisa boba, né? Tudo que reveste a alvenaria, aquela parte externa que tem a função de dar acabamento ou proteger. Então nós vamos hoje tirar dúvidas com ela sobre esse tema. Então, Karen, qual a diferença entre piso e revestimento? Na verdade, revestimento é tudo que reveste, né? Então, o piso, ele é um tipo de revestimento. A diferença está na maneira da aplicação. O piso, como o próprio nome já fala, ele reveste o chão e o revestimento reveste a parede. Então, normalmente, quando a gente vai às lojas, né, e você quer comprar um revestimento, normalmente a gente está falando daquele acabamento de parede, né? E a gente tem muito o que se atentar, porque às vezes o que é revestimento de parede não pode ser aplicado no chão, né? A gente tem que se atentar às especificações. Mas às vezes o que é revestimento de piso a gente pode aplicar sim na parede. Então a gente se atenta normalmente às especificações e tenta seguir, né? O que cada revestimento, cada piso tem sua função e tenta seguir a maneira mais correta. Isso, a gente tem que sempre estar atenta a isso. Roberto, o que a Vila Viçosa oferece aos seus clientes e profissionais? Então, nós temos uma gama grande de tipos de revestimentos, metais, louças, mas na verdade o que é mais importante é o atendimento especializado que a gente dá. Eventualmente, a gente precisa ir na casa dos clientes, porque tem dúvida como aplicar um revestimento novo no mercado, e os profissionais ainda não têm conhecimento disso, a gente vai no cliente. Então, assim, esse atendimento focado mesmo, bem personalizado. Muito bom. Karen, em seus projetos, como você trabalha o revestimento? Como é que você sugere para o seu cliente? Na verdade, assim, a gente não tem nenhum padrão, né, de como faz. Eu acho que cada projeto ele é um projeto. Às vezes a gente tira partido da arquitetura, às vezes tem um espaço que ele é escuro, então a gente tenta trabalhar com materiais mais claros ou vice-versa. E a gente tenta também ajustar todo as nossas escolhas com o gosto do cliente, né? Se o cliente ele é mais básico, a gente busca especificar materiais que sejam uns tons mais claros, com as texturas mais lisas, ou às vezes o cliente ele gosta de uma coisa mais marcante, então a gente busca trabalhar com uma cor mais forte, ou uma textura mais forte, e assim cada projeto vai tomando sua forma. Eu acho que o que é mais importante é ficar atento às especificações, né? Que a gente vê onde a gente pode aplicar cada material, e aí é criar, né? A criatividade que manda. A gente está vendo algumas fotos aí, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a feira que teve esse mês, né? Mas é mais para frente. A gente vai falar também um pouquinho, Roberto, o que é preciso para revestir? Apenas o revestimento é suficiente quando você vai à loja? É só aquele material que você precisa adquirir, ou existem outros elementos que também fazem parte, né, do assentamento, né, desse... De um modo geral, o revestimento precisa de uma cola, não são todos, mas uma grande maioria. Eles precisam basicamente de uma cola e alguns precisam de um rejunte. No caso do porcelanato, dos revestimentos cerâmicos, a maioria das pessoas já conhece, a gente precisa usar argamassa. Mas a gente tem outros tipos de revestimento, no caso, um vinílico, que tem uma cola especial. Então, assim, é uma série de produtos, e para cada tipo de produto é um tipo de cola diferente. Inclusive, a gente tem produtos que não precisam de cola, que no caso são para o chão, né? Ele fica solto no chão.
E o rejunte é aquela massinha que vai entre os azulejos, por um acaso. E esse rejunte, ele além de esteticamente, né, ele vai melhorar o produto, mas ele também tem uma importância na dilatação do produto, para evitar que esse produto descole da parede. Na verdade, enfim, o ou do rejunte é um piso. material de construção que a gente coloca, né, entre uma pedra e outra, e ele vem para dar esse acabamento lateral, para fazer essa função, né, de absorver essa movimentação exatamente, das cerâmicas, que é uma coisa que acontece natural. E se não tiver, de repente, a pedra vai rachar, né? Tem essas questões que a gente tem Sim, que mas não estar necessariamente. Tem revestimentos que não precisam. Isso, É quando a gente também. chama de junta seca. Isso. Que ele fica os dois bem colados e não precisa de nenhum rejunte. Então, Na verdade, também... é que a gente tem que se atentar ao tipo de material e o que ele Isso. exige, né? Alguns precisam de cola, alguns precisam de argamassa e rejunte, alguns são adesivos até, né? Sim, sim. Né? Vocês Que têm no lá caso na a Vila é uma Viçosa. cola, mas a cola já está no Sim, produto. verdade. E tem isso de Já verdade. vem com a cola. Isso. E também essa questão do rejunte tem a questão do espaçamento, né? Sim. Que pode ser maior ou menor, dependendo também do tipo. É importante sempre atentar para o fornecedor. Todo fornecedor tem um manual de instrução. E é muito importante seguir esse manual para você não ter um problema no futuro. Porque também se for uma coisa mal instalada e pode dar problema, vir a ter problema, né, Karen? A gente já sabe. Exatamente isso. A gente bem sabe que a gente faz projeto, a gente sabe que se não seguir ali, futuramente pode ter alguma coisa e o cliente vai reclamar, vai vir pra gente, vai ir pra loja. Para todo mundo. Todo mundo sofre com isso. É terrível. E algum caso para contar? Foi de algum bafo que aconteceu? Sim, já, vários, né? Obra sempre tem. Na verdade, uma vez teve um caso de um cliente que ele comprou um revestimento que a gente especificou, mas aplicou lá na parede, o pedreiro, no caso deles, né? Só que aí antes a gente explicou como é que funcionava, né? Que era aquele seixo rolado que ele não tem o rejunte, ele é só a argamassa. Então, quando você instala, a própria argamassa ela faz a função do rejunte, né? E aí o pedreiro acabou, a gente explicou tudo direitinho, ele disse que entendeu, e aí quando a gente chegou na obra, na verdade a gente não conseguiu nem chegar na obra, porque o cliente, quando viu tudo instalado, falou, o que é isso e tal, e aí odiou, pediu para tirar, então a gente não conseguiu nem ver o resultado. Mas exatamente por isso, né? Porque a gente tem que ficar atento às especificações, da maneira como instala, para poder instalar tudo direitinho, porque cada material tem sua especificação. Exatamente. Eu quero mandar um beijo aqui para N Menezes, Renato Ramos e Silvano Santana. Beijo para vocês, tá bom? Roberta, vamos falar também sobre tipos de rejunte, né? A gente tem alguns tipos. Queria que você explicasse aí para o povo como é que a gente... Eu vou falar, né, de rejunte para revestimentos cerâmicos e porcelanatos. Que, na verdade, porcelanato é um revestimento cerâmico, para falar a verdade. A gente tem basicamente 3. O epóxi, o acrílico e o flexível. O que vai mudar neles é a matéria-prima, óbvio, e vai mudar o grau de impermeabilidade. O epóxi ele é mais impermeável e vai diminuindo. O acrílico um pouco mais permeável e o flexível mais um pouco. E é por conta da porosidade, porque cada material, quanto menos poroso, menos permeável. E a gente tem o epóxi, a gente chama de bicomponente, algumas fábricas chamam de tricomponente, na verdade. Mas o que é isso? O potinho, né? Ele chega você compra um potinho do revestimento e vem 2 saquinhos, geralmente um pó e um líquido. E aí você mistura eles dois. Essa mistura tem que ser muito bem feita. Um problema grande que a gente tem é quando o pedreiro quer fracionar essa mistura. Isso não é nem um pouco recomendado, porque ninguém consegue fracionar exatamente as 2 medidas. E aí isso sempre dá problema. Porque aí você botou um pouco mais de resina, um pouco menos, e isso aí vira um problema. Tem o traço certo, né? Exatamente. Que é pra então não dá usado. para fazer meio pote, um pote inteiro e acabou. E ele seca muito rápido. Uma vez que você fez, você tem no máximo, lógico que isso vai variar de fabricante para fabricante, mas é no máximo 10 minutos. Então você tem que ir aplicando em áreas pequenas, limpa, aplica mais um pouco, limpa.
E uma vez que ele seque, ele é muito difícil de tirar, às vezes danifica o revestimento. Sim. Apesar de que hoje tem no mercado já alguns produtos que retiram, removedores que retiram, mas não é a mesma coisa, ele não vai ficar um acabamento legal. Então, a gente, principalmente aqui na nossa região, a gente tem uma grande resistência. Mas é um material fantástico se bem aplicado. Por conta desses problemas todos, foi criado o acrílico, que ele, vamos dizer que é um meio termo. Ele não tem um acabamento tão liso, ele tem como se fosse uma areinha muito fina, né? Mas ele já vem pronto, então não tem o problema da mistura. Você está pronto, você vai lá e colocar. Já diminuiu alguma coisa. Não tem erro, né? Não tem muito erro. Já, exatamente. Só que aí você aplicou. Ele tem uma secagem mais rápida, flexível, porém mais demorada do que o epóxi. Sim. E caso ele seque, ele é mais fácil de retirar, não é tão difícil quanto o epóxi. Agora, o epóxi, ele dá aquele acabamento mais liso, então acaba que você dura mais tempo, né? Isso, ele chega a ter um brilho até, de tão lisinho que ele é. Como se fosse uma camada esmaltada, assim, uma coisa meio, sem dúvida, ele é muito melhor. E já o flexível, ele vem um pó e você mistura com água ou com aditivo, se você quiser deixar ele mais forte, vamos dizer assim, né? E esse é o mais comum, ele demora mais de secar, é muito mais fácil de tirar. Agora, vai diminuindo a durabilidade, vamos dizer assim, né? Na verdade, ele suja mais rápido, então fica aquele aspecto de rejunte, né? Isso, ele gruda, porque é mais poroso, entendeu? E o que acontece também, ele acaba sendo mais barato, então, assim, muita gente acaba optando por ele. O acrílico é o único que não pode ser colocado em fachada, não pode ser colocado em piscina. Ele tem mais resistência porque ele não consegue suportar tanta umidade, tanta variação mas internamente ele é incrível super, também. Ele consegue ser um meio termo bem bacana. Entendi. E nós temos também a tendência dos revestimentos junta secas, né, Karen? Que a gente já gosta muito. Então fala um pouquinho aí pra gente sobre essa tendência. Você usa muito em seus projetos? Uso sim, eu acho bem legal. E essa também é uma tendência da Revestir, né? Que tiveram vários materiais novos com esses revestimentos com junta seca. Eu acho que é muito legal, porque não usa o rejunte, né? E aí a obra fica um pouco mais limpa também. Então, eu acho que é bem vantajoso. Mais rápida também, já não tem esse tempo, né, de rejuntar. Exatamente, porque o rejunte tem o tempo de secar. E também fica visualmente mais agradável, né? Exatamente. Menos recortes, menos marcado. Exatamente. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre argamassa. Roberta, conte aí pra gente um pouquinho sobre tipos de argamassa. Então, argamassa é uma novela, né? A maioria das pessoas conhecem o quê? 3 tipos de argamassa, a C1, a C2 e a C3. Mas hoje, com a gama tão grande de tipos diferentes de revestimento, já não tem como simplesmente subdividir em 3 categorias. A gente tem a C1, que é muito bem determinada, que ela só serve para o revestimento cerâmico, não serve para um porcelanato. Mas a C2 e a C3 existe a C2 para porcelanato, a C2 para cerâmica, a C2 para porcelanato interno, a C2 para porcelanato externo, a C3 para grandes formatos, a C2 para grandes formatos, a C3 para piso sobre piso. Enfim, é uma gama hoje em dia, porque assim, não tem mais. Por exemplo, o revestimento, hoje existe revestimento de grandes formatos, que é 1,20 por 2,40. Então você começa a imaginar, meu Deus, como é que eu vou colocar? Porque a maneira correta de se aplicar uma argamassa você vai botar no revestimento e você vai botar no local que você vai aplicar. Vamos supor que vamos aplicar aqui no chão. Então, imagina, um revestimento tão grande, como é que você vai aplicar lá e aplicar cá? Então, assim, complica um pouco. Aí foi-se criada uma argamassa mais fluida, que você bota no chão e ela não precisa ser de dupla. Ela simplesmente pode ser colocada em uma das áreas só. Sim. Então, isso é um exemplo de que, apesar de ser uma C3, é uma C3 como o outro, mas já criado com um propósito diferente para uma aplicação uma nova melhor. Necessidade, né? Na verdade, facilitar. Em função desses... E fora as cores, tem argamassa branca, tem argamassa cinza. Papel de parede é um revestimento? Existe tendência? Foi uma pergunta do nosso pessoal da web. Karen? Sim, papel de parede ele é um revestimento sim, né? Então, como eu falei antes, é tudo que reveste. Papel de parede, ele revestindo a parede, ele é um revestimento. Ele é fácil aplicação, o custo, né? Do custo dele é melhor.
tem várias Ele usa cola, qualidades. né? Ele usa cola, né? O papel de parede em si, porque às vezes tem aqueles adesivos colantes. Ele pode ser aplicado pela própria pessoa, mas o papel de parede, o interessante é você pagar um instalador, porque não tem como a gente instalar um papel de parede, né? Bem complicado. Tem a questão das bolhas de Exatamente. ar e a questão tem toda uma técnica para instalação, instalação. casar os desenhos. Exatamente. Quando ele é liso, ok, até mais tranquilo, mas estampado é meio complicado. Melhor não arriscar, hein, gente? Vamos fazer com direitinho, senão você acaba perdendo o seu papel. Então, quais os diferentes tipos de revestimentos cerâmicos, Roberta? Muita gente tem dúvida, assim, questão de porcelanato, a cerâmica. Então, subdivide-se realmente em alguns. O cerâmico, na verdade, porcelanato inclui, quando a gente fala revestimento cerâmico, a gente tende a imaginar o que tecnicamente a gente chama de grês. Ele pode ser botado em piso, pode ser botado em parede, porém ele tem uma porosidade maior do que o porcelanato. Mas é o que a gente popularmente chama de revestimento cerâmico. Uhum. E existe o que popularmente a gente chama de azulejo, que na verdade tecnicamente é uma monoporosa, que ele é muito mais poroso do que o revestimento cerâmico. Ele não pode ser colocado em piso, ele só pode ser colocado em parede, porque ele não tem essa resistência pelo grau de porosidade. E aí, depois disso, vem o porcelanato, que o porcelanato tem uma porosidade muito menor e, por isso, ele ganha uma resistência muito maior. E, obviamente, se ele vai em piso, ele pode ir para parede, entendeu? É um material que veio para ser mais resistente, que pode ser usado em diversas formas. Isso. Né? Mais denso, mais... Lógico, são materiais, as matérias-primas são um pouco diferentes, o tempo de queima é diferente. Aí dentro disso divide-se em polidos, externos. E a gente também naturais. tem o porcelanato técnico e o esmaltado. Então muita gente também pode não saber, né? Entender o que é isso quando a pessoa vai na loja e oferece de repente um porcelanato desse tipo, né? Qual a diferença? Isso é uma coisa que a gente passa muito lá na loja. Às vezes um cliente entra e fala, eu quero um revestimento técnico, um porcelanato técnico, eu só aceito se for um técnico. E não é tão necessário, às vezes, assim, porque acontece, o revestimento técnico, a massa já é o acabamento, ele tem uma certa espessura. É como se a massa inteira, ele fosse uma massa inteira. Ele é inteiríssimo, o mesmo material, né? Ele é super indicado, por exemplo, para a área de alto tráfego, porque você pode ir desgastando ali aquela camada, porque embaixo é a mesma camada. Sim. O esmaltado, não. Ele tem o biscoito ali, a massa, e por cima vem uma pintura. Uma camada de esmalte. Uma camada de esmalte, é uma pintura, exatamente. E para uma área de alto tráfego... Tem esmaltados que são para alto tráfego, sim. Mas ele, de fato, se você for botar um que não é de alto tráfego para uma região, por exemplo, uma igreja, né, que sai muita gente, ele vai começar a desgastar essa camada e vai parecer aquele biscoito que não é da cor de cima. Sim. Então tem esse problema. Mas, por exemplo, num apartamento, pessoas botam muito dentro de um apartamento, só quero se for técnico. Eu não aceito esmaltado. Sim. Não tem necessidade nenhuma, então você vai pagar mais caro e não necessariamente, pela estética, beleza, mas não por uma necessidade, entendeu? Não sei se eu consegui ser clara. João Pedro manda beijo especial para a Roberta. Obrigada. Beijo, Peu. E que outros usos a gente pode dar ao porcelanato, né? A gente tem... Hoje em dia tem se usado muito bancadas de porcelanato, né? Não sei se você já usou em projetos, eu também já usei alguns. É muito legal. É uma alternativa, né? Para ficar uma bancada mais diferente, de repente fugir daquele granito, daquele mármore, daqueles... Né? Porque acaba que funciona parecido com a pedra, a gente pode desenhar da maneira que a gente achar mais legal, ele é esculpido da mesma maneira, então faz o formato que a gente quer. É bem legal. E eu acho bacana porque hoje qualquer um deles pode. Antigamente só o técnico, né? E hoje até o esmaltado. Então você quer fazer uma bancada de aço cortem, entre aspas. Você quer fazer uma bancada de madeira, mas que tem a praticidade do porcelanato. Você já pode fazer com o porcelanato. É bom que fica uma superfície lisa, né? Tão boa quanto o granito, quanto o mármore. Com um custo menor também, né? Até melhor, porque fica com a camada mais resistente. Exatamente, mais resistente.
E também pode ter diversos acabamentos no sentido de desenho, né? De cor. Então, assim, acaba sendo bem interessante. Eu gosto muito. E entra no mobiliário já também, né? O porcelanato. Entra também nos tampos de mesa. Sim. Entram nas portas de armário, né? Hoje já está bem versátil, porque eles estão muito finos agora, né? Verdade. Cada vez ele está fino, né? Isso, muita gente Que acha, pode ser porque é fino, ele não vai ser resistente. Não, ele passa por testes e ele é super resistente. Tem uma razão de ser fino. Uhum. Ele não é fino por economia, ele é fino porque ele pode ser fino, ele fica leve, é transporte, é tudo. Bem melhor. Gente, estamos ao vivo, então aproveite e mande sua pergunta sobre revestimento para nossos especialistas aqui responderem, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre tamanho do porcelanato, né? Como a gente falou inicialmente, tem essa tendência dos grandes tamanhos, né? De se usar tamanhos maiores em apartamentos, em áreas comerciais. Você Sim, gosta? a gente Você gosta usa muito de trabalhar com grandes tamanhos. Mas eu acho que também tem que se atentar, porque às vezes a gente gosta de usar muito quando a sala é grande, quando o espaço é grande, né? Que acaba dando uma sensação de amplitude também. E o porcelanato, às vezes o espaço é pequeno, é menos emenda que a gente usa, né? Sim. Às vezes quando a pedra é bem grande, então a gente tem menos perda. E às vezes você consegue até usar uma pedra só, né? Um Isso, lavar, você usa uma pedra e já foi. Então exatamente. fica maravilhoso. Piso parede. Questão de higiene, né? Porque não tem um rejunte e tal para Não acumular fica aquela sujeira. marcada, né? Então fica maravilhoso. Eu gosto muito também de usar esses grandes tamanhos. Embora, assim, apartamento, esse de 1,20 por 2,40 ainda não usei. Mas porque seria demanda um espaço bem maravilhoso. grande, né? E também a logística, né? Não sei, de transporte, de Isso. chegar no apartamento. Principalmente tudo isso de- influencia, o Porque peso também. porque 2,40 não vai Hoje, entrar no elevador. aqui, pelo menos assim, eu vou falar como referência a minha loja, a gente vende mais para a bancada. O pessoal compra para cortar Pra e fazer mesa, bancada. Isso, É verdade. Mas pra piso deixa eu ainda abrir um não. parêntese que é bem bacana, que esse ano, final do ano, a gente começou aqui no Brasil a produzir um 1,20 por 1,20. Esse ano não, final do ano passado, né? E isso é bacana, porque o Brasil agora entra nesse ramo do 1,20 por 1,20, já pensando nos grandes formatos. Então, daqui a uns anos, o 1,20 por 2,40. E aí vai barateando e vai Sim. ficando mais acessível, né? Sim, exatamente, que bom. Em relação ao cálculo, né? Como fazer o cálculo da quantidade de revestimento? Muita gente tem dúvida na hora de comprar e como é que faz esse cálculo, Karen, me diz aí. Na verdade, seria a área, né? Se for para piso, a largura versus o comprimento, ou parede, a largura versus a altura. E aí, em cima desse total, a gente coloca uma porcentagem, que às vezes varia entre 5% e 15%. É isso, quando a gente vai na loja, então o vendedor sempre, né, acrescenta um pouco. Por que, Roberta, acontece esse acréscimo de revestimento? Então, porque na verdade quando você vai fazer o assentamento da peça, você sempre tem uma perda, porque ele não vai, dificilmente, na verdade, nunca, não posso dizer, né? Mas ele dificilmente vai encaixar certinho, então eventualmente você vai precisar cortar uma ponta, e essa ponta geralmente vai embora, vai para o lixo. E além disso, é importante, aconteceu qualquer coisa, ou na própria obra, uma tubulação quebrou, e ai meu Deus, eu já não tenho mais aquele revestimento, não tenho mais aquele lote, não encontro mais na loja, ou foi um produto de encomenda. Então, assim, é importante, muita gente não quer colocar, falar, ai meu Deus, que desperdício. Não, mas é muito importante para não ter um erro no futuro. E a gente acontece muito, inclusive às vezes de sair do quantas vezes entra a gente lá com um pedacinho, gente, pelo amor de Deus, ainda se fabrica isso, vocês têm. Porque imagina no futuro você ter que trocar um revestimento inteiro, do banheiro inteiro, por causa de uma pedra que você não guardou. Então, assim, é muito importante isso. É necessário tanto para a fase de obra, porque, né, alguns pedreiros até tem erro desperdiçam um pouco, outros são mais econômicos, né? Que tem a questão de estudo, né? Tem Depender que muito da mão de obra. Exatamente, tem que meio que dar uma estudada, assim, como fazer para você economizar Fazer uma material. simulação. Tem questão de projeto também, na hora, né? De onde vai paginação, começar, exatamente. qual é o tamanho ideal para aquele ambiente, para você perder menos ou perder mais. Isso, então tudo Mais isso de um modo influencia. geral, E também você deve guardar algumas pedras, porque realmente se um dia precisar alguma obra, alguma coisa que vai quebrar, Que sempre ou dois, precisa. sempre precisa. Uma hora ou outra precisa.
Então é importante que você tenha em casa esse restinho, né? Essa reserva. Então, como escolher a cor e o tipo adequado? Na verdade, varia muito, né? A gente, quando projeta, a gente não pensa somente no revestimento, a gente pensa no todo. Claro que muitas vezes parte, assim, às vezes do partido arquitetônico, né? O espaço que a gente tem. Às vezes a gente tem um espaço que é escuro, então a gente tenta usar uma cor que clareie mais o espaço. Existem algumas maneiras de você tentar melhorar aquele espaço. Então, aí às vezes é escuro o espaço, aí a gente tenta buscar, usar cores claras e vice-versa. E aí, a gente, quando projeta, a gente pensa no todo mesmo. Por exemplo, na cozinha, às vezes a gente escolhe o revestimento casando com o armário, casando, né, com o piso, casando com o material da bancada. E aí, como a gente cria pensando no todo, e claro, com o gosto do cliente, né, com o estilo do cliente, então a gente busca projetar dessa maneira. Ivana Amorim e Vivi Cruz mandam beijos para Karen. Beijos. Beijo para vocês também. Vamos ver um pouquinho dos projetos de Karen. Temos fotos aí que a gente pode colocar no ar de uns projetos dela. Estamos vendo aí fotos da Revestir. A gente tem fotos do projeto dela. A gente pode colocar aí para ir falando um pouquinho também, né? Ilustrando essa coisa do revestimento. Essa foto da Revestir, esse revestimento é bem interessante, porque eles misturaram, né, duas texturas diferentes, usaram de maneiras diferentes. Que eu queria lhe perguntar em relação aos ambientes integrados, né? Porque às vezes você tem mais de um revestimento nos ambientes que estão próximos. Então, assim, como escolher a questão do cor e do tipo ainda nessa pergunta? Na verdade, a gente busca trabalhar da maneira mais harmoniosa possível, né? Eu acho que não tem muito um padrão do que usar. A gente usa tentando casar a estética, claro, e principalmente se informar da especificação do material para poder fazer a aplicação correta, né? Mas essa questão de estética é muito questão do que a gente acha que vai ficar legal, né? Às vezes a gente ousa um pouquinho mais, às vezes menos, né? Vai depender também do cliente. Ele deixa. Tem a funcionalidade também, né? Tem a da funcionalidade, porque... Isso. Às vezes um revestimento para uma sala é diferente. Exatamente. Né? Isso é algo mais tentar exatamente essa especificação, porque às vezes tem revestimento que não pode ser colocado em área de cozinha, por exemplo, a gordura que acumula. E banheiro também, às vezes o revestimento ele não absorve, não é? Exatamente, absorve mais, ou às vezes o revestimento polido em lugares com água. Às vezes madrepérola, nem toda madrepérola vai no banheiro, né? Tem umas que não podem. Tem revestimento de madeira, tem os metálicos. Aqueles metálicos também, às vezes não é indicado usar em todo lugar. Então, assim, tem que se atentar para o tipo de local que vai ser aplicado. Roberta, posso escolher meu revestimento por catálogo? Então, eu não recomendo de jeito nenhum. Eu acho que você pode se inspirar até no catálogo. Sim. Olha, Karen, eu adorei para isso aqui, buscar, eu vi isso aqui, eu quero mais ou menos isso. E daí, você partir para... A busca daquele revestimento. Por exemplo, lá a gente bota muito no Instagram da nossa loja ambientes já aplicados. Então é bacana você ver também o revestimento que você viu em loco, você também vê como é que ele fica depois de aplicado. Porque às vezes também tem você vê ele isso, sozinho, a amostra, coisa. Quando você vê junto, você já... Então uma coisa leva a outra. Você pode gostar ou desgostar, né? Eu acho muito complicado escolher por catálogo. Muito. Por isso que normalmente a gente gosta de levar o cliente na loja, olhar. Às vezes o cliente não entende, mas a gente cor gosta de fazer a visita na loja. A textura, exatamente. a sensação, E às né? vezes muda de opinião na hora vendo, né, a textura, ou casa uma coisa com a outra na hora, dá um... Na verdade é isso, aí você vê, né, de repente um visual numa revista, no Instagram, mas é importante estar perto, pegar e ver o que é que você vai comprar. A gente já teve casos de cliente não comprar via internet, assim que chegam lá relatos, e falar, ai meu Deus, na hora que eu vi na internet o tom do rosa era diferente, e agora chegou, na verdade é um vermelho, e não combina com a minha cadeira.
Uhum. É um risco que você está correndo, entendeu? Então, é bacana ver pessoalmente. Júlia Teixeira pergunta sobre entulho, onde pode ser feito o descarte desse material. Vocês sabem? Na verdade, existem empresas que fazem esse descarte, né? Eu acho que você liga para a empresa e eles vão buscar o entulho no seu apartamento, no prédio, no caso. Inclusive, eles pagam uma taxa para descartar esse entulho. Então, muita gente até... Eu falo pela região, minha região, muita gente paga, pessoas ilegais, vamos dizer assim, que não têm autorização para recolher esses entulhos, e aí jogam em terrenos baldios, o que prejudica todo mundo, não só o dono do terreno baldio, como toda a vizinhança, né? Sim. Então é importante importante você chamar a empresa, profissional, né? Isso. Que faça esse Pensando descarte no meio ambiente também. Sim, claro, isso fazer o prejudica descarte todo correto. mundo, é muito ruim, não é bom. E o bom seria reaproveitar, fazer algum tipo, mas as empresas que se encarregam disso, né? De pegar esse material e depois fazer uma reutilização, talvez. Mas isso também é uma preocupação, porque geral, quando você faz obra, né, gera aquele entulho, você tira uma cozinha inteira de revestimento para botar outra, então realmente é muita coisa. A construção civil hoje é que mais produz lixo, né? Isso. Mais entulho no mundo. É verdade, tem que cuidar desse lixo aí. Roberto, e o que a gente deve se atentar na hora da instalação? A gente falou um pouquinho sobre pedreiro, sobre cuidados, né? Sim, então. Primeiro, o importante é verificar o local que ele vai ser aplicado. Se ele está com uma boa qualidade, se ele não tem nenhum defeito, nenhuma imperfeição, se a parede está lisa, enfim. Ou não, às vezes a parede não pode estar muito lisa, depender do revestimento. Segundo, eu acho importante você olhar o revestimento, se ele está ok também. Porque às vezes acontece do pessoal aplicar e depois de aplicado verificar que, poxa, o revestimento tinha um defeito. De repente isso alguma cria um cor, né? grande. Alguma também imperfeição de quinas, sei às lá, vezes pode estar acontece bicado. manchado, uma mancha no meio, não sei, acontece. Pode... De repente fazer uma simulação antes também, né? Montar assim algum jogo no chão, sei lá, para ver se está tudo ok. Se trabalhar muito dessa maneira, é super importante. Não tem surpresa e abrir a caixa, quando abrir a caixa, olhar tudo direitinho. Porque depois que está aplicado é sempre mais difícil a troca, a fábrica, a mão de obra que você já pagou, né? Sempre cria um transtorno que pode ser evitado se você verificar antes. Na verdade, isso é a questão também que eu ia falar, vou falar mais tarde, mas a gente pode falar logo da entrega, né? A entrega do material. Então, assim, você recebeu, tem que conferir. Muita gente não sabe disso. As caixas chegaram, tá tudo ok. Não, mas na verdade a gente tem que se atentar por muito mais coisas. Muita coisa. Gente, receber piso é como se você estivesse recebendo uma cadeira. Você vai olhar, você vai ver se tem alguma coisa ruim. Sim. A mesma coisa é o piso. Primeiro você tem que ver a nota fiscal, ver se bate com o produto. Outra vez, se estão todos no mesmo lote, porque não pode haver mistura de lotes. E depois vem a integridade da caixa, é importante o armazenamento, como é que está essa embalagem. É importante ver depois a integridade do produto, está tudo ok? Porque por mais que a gente confira, a fábrica confira, existe um transporte da loja, da fábrica até a casa do cliente. E nesse transporte pode acontecer de avariar uma peça. Então é importante, chegou, verificou e resolve o problema na hora. Muito importante. Muito importante. Então confia, olhe tudo, fique bem chato na hora de receber esses produtos. Eu quero mandar um beijo aqui para Mariana Biglia, Adélia Virginia e Daniel de Oliveira, que estão nos assistindo. Beijo para vocês. Tá bom? Voltando aqui ao nosso assunto, Karen, falando sobre a questão dos ambientes, né? Posso usar vários revestimentos em um mesmo ambiente? Pode. Eu acho que o que importa é criar, né? Eu acho que e ficar de uma maneira harmônica, né? A gente usa muito, a gente gosta muito de misturar. Às vezes o liso com cor, às vezes a textura, até mesmo duas texturas diferentes a gente usa muito. Eu acho que depende de cada projeto. Cada proposta pede exatamente. Uma coisa, então do que você tem no entorno também, né? Do que você está projetando. Sim. Porque não é, como eu falei, não é só o revestimento em si. Tem outras coisas, né? Armário, é móvel, é tapete, é piso, enfim. Tem que, né, gerar uma harmonia entre todos esses elementos, como tudo. Realmente. Uma dúvida constante também é como limpar o porcelanato.
limpeza de porcelanato? Então, existem duas limpezas, né? Pós-obra e existe a limpeza do dia a dia. Hoje tem produtos no mercado especializados em limpeza diária e limpeza pós-obra. Várias marcas. Inclusive o porcelanato polido, ele costuma vir com uma cera por cima. Que essa cera, na verdade, a gente fala, ai meu Deus, eu comprei um polido e ele é super fosco. Essa cera é importante, que é ela que protege seu piso. Então, você precisa ter um material adequado para tirar essa cera, que facilmente ela é retirada com o material adequado. Se você vir com materiais que não são, você pode riscar o seu piso, você pode manchar. E no dia a dia, além desses que já existem, né, no mercado, você pode limpar. Isso é um padrão para praticamente todos os pisos. Praticamente. Sabão neutro e água. Isso aí não vai dar erro. Isso aí você não vai danificar e vai dar uma durabilidade muito grande para o seu material. Porque normalmente, assim, a gente não pode usar ácido, né? Ácido não, muita gente usa. Muita gente usa e aí depois reclama que o porcelanato manchou. Mas, assim, o porcelanato não mancha sozinho, né? Não. Assim, foi alguma coisa que você usou. Isso, e é muito importante porque porcelanato, piso vinílico, piso laminado, eles têm uma garantia muito grande. Vinílico chega a 10 anos de garantia. A gente, às vezes, 10 anos você já quer trocar o piso. Mas tem que seguir a especificação de tudo, desde a instalação, a manutenção. E aí você vai ter sempre seu piso legal e se der qualquer problema, a fábrica está aí. Então, assim, é importante, garantia é importante. É verdade, tem que fazer e as pessoas esquecem que tem direito a isso. Verdade. A gente teve agora de 12 a 15 de março, né, a Expo Revestir, que é considerada a Fashion Week da arquitetura e da decoração. E vocês estiveram lá, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso rapidinho, sobre as tendências desse ano. O que é que você viu lá de novidade? Esse ano foi muito legal. A tecnologia está cada dia mais avançada, né? O que a gente viu de tendência, assim, os metálicos estão vindo com muita força. Os revestimentos que eles imitam a madeira também. Eu fiquei assustada, assim, porque os revestimentos que eu vi tinham reproduzindo fielmente a madeira, assim, sabe? Que quando você olha de longe, assim, você vê, não, parece madeira, na verdade é revestimento cerâmico mesmo. Sim. Muita coisa bacana, muita coisa legal nas fotos aí. Dá pra ver algumas opções. Esse daí, passou. Esse daí é porcelanato, mas tem uns também que de camurça também, né? Que tem um efeito acústico, esse daí é uma 3D opção. Também são maravilhosos. Os 3D vieram com tudo, tem muita opção legal de 3D, com tamanhos diversos, né? Formatos diversos, cores diversas. Então, assim, é muita opção. Esse de madeira é maravilhoso. Bem assim, né? Reproduzindo as ranhuras da madeira. Esse também muito bem bacana. bonito, muito legal. E aí o efeito que dá isso, né? Quando você aplica numa parede inteira, é bem legal. E assim, eu gosto porque cada vez mais a madeira a gente está com... Não tem assim a madeira, a matéria-prima mesmo, né? Para trabalhar, né? E aí o revestimento cerâmico vindo com essa proposta bem legal. E eu posso usar esse tipo de revestimento no quarto? Esses 3D, essas outras? Pode sim. Você acha que cabe? Cabe sim. Depende de como você vai usar, né? Uma parede, assim, às vezes a gente usa em painel de televisão, a gente gosta muito. Mas, assim, tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes um revestimento como esse, às vezes tem o efeito visual dele, né? Sim. Ele é para você ficar assistindo muito tempo a televisão, acaba que cansa. Então a gente tenta usar da maneira mais correta possível, né? Que aplica, mas tendo um bom senso, né? Um cuidado para ficar um ambiente harmonioso e confortável. E o que a gente pode usar, por exemplo, em hall de entrada? Né? Livre, assim, pode... O hall fica livre, né? Né? Porque não tem nenhum tipo de restrição. O que seria mais complicado seria a cozinha ou banheiro, porque tem água no espaço, né? A cozinha tem muita gordura, então tem que ter uma limpeza pesada, né? A manutenção é maior, mas hall é um espaço que está livre, né? Para poder trabalhar qualquer tipo de revestimento. E cozinha é importante, como a gente já tinha falado, né? De atentar onde você vai colocar o revestimento, que tipo, se é adequado para aquele ambiente. Mas, Por isso que é importante se atentar às especificações do material, né? Porque você, sabendo das especificações, cada material tem uma função.
E aí, você sabendo das especificações, você pode aplicar da maneira mais correta possível para você poder ter, depois de aplicação, ter uma vida útil do material maior, né? E Roberta, fala um pouquinho também o que a Vila Viçosa tem para esse ano, o que é que vocês trouxeram aí de novidade. Então, na verdade, o que a gente está entrando, fugindo um pouco do tema, a gente está focado esse ano são nas louças, né? Entrando com tudo, com as louças. Mas revestimento sempre tem novidade, né? Esse ano a gente teve muita presença do rosa, então já chegou muita coisa rosa lá na loja. Rosa que chama de rosé, rosé gold, rosa seco, enfim, é uma variedade enorme de rosas. Muito. E painéis, os painéis vazados, muita coisa com corte a laser, muita. Agora a gente está trazendo o Ascortem, que é uma novidade bacana. Enfim, as próprias marcas nossas trazem as novidades e a gente acaba agregando, fora as marcas novas que a gente acaba pegando na feira, né? E diz pra gente onde é que fica a Vila Viçosa? Então, fica em Lauro de Freitas, próximo a Vilas do Atlântico. E passem lá. Passem lá. E antes da gente terminar, vou fazer aqui um jogo rápido, tá? Onde eu vou falar uma frase ou uma palavra e vocês dizem a primeira coisa que vier na cabeça. Elemento que não pode deixar de revestir. Banheiro. Box de banheiro. Então, exatamente. Área de banho. Área molhada. Um formato preferido. 60 por 1,20. Retangular, eu não sei. Eu gosto muito de 20 por 10, que é aquele revestimento assim, né? Que você pode instalar ele de várias maneiras. Tijolinhos, cama de peixe, bem gosto, né? É verdade. Piso ou parede? Piso. Adoro. Parede, amo parede. Com textura ou sem textura? Com textura. Com textura. Com textura também. Patchwork ou liso? Liso. Eu gosto de patchwork. Depende do patchwork, né? Depende do espaço, depende do patchwork. Mas normalmente mais trabalhado, né, do que liso. Brilhante ou fosco? Fosco, pra mim, Fosco, pra mim, Fosco. Aqui não amo fosco. Apesar de muita gente ainda querer sempre o brilhante, né? Então, e é bom atentar que o brilho, pelo menos para chão, ele tem uma durabilidade menor. Sim. Porque ele, óbvio, tudo que tem brilho arranha e, né? Enfim. Vamos encerrar aqui com a nossa frase, né, do grande Isaiah Wefeld. Sempre procuro inserir o elemento surpresa, o inusitado, a descoberta. A arquitetura tem que causar infartos. Isso aí é uma frase que a gente deixa para você também brincar com o revestimento aí na sua casa. Eu quero desejar uma boa Páscoa a todos. Dizer que vocês quiserem mais dicas, vocês vão lá no Thaís Espetacular Decor, tá? Conferir. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Nossa, já foi ótimo. Obrigada mesmo a presença. Agradecer a Mirella Abreu pela minha maquiagem e o meu cabelo de hoje, de sempre. A Entrecasa, Sou Pilates, né, que colaboram aqui com o nosso programa. Agradecer a vocês que estão assistindo, dizer que tem um ótimo fim de semana, uma boa Páscoa para todos, tá bom? E a próxima semana tem mais, hein? Eu espero vocês. Um beijo grande. Então eu aceito.